toda certeza, Daniel. E falando em TV Globo, a gente falou aqui do desse Vai Que Cola, dessa treta do Vai Que Cola, e surge agora uma outra situação, mas uma Outra? situação, meu amigo, Meu uma outra Deus! situação envolvendo também um ex-funcionário da emissora. Mas ele saiu já faz um tempo. Faz um tempo, a situação também ocorreu faz um tempo. Ele revelou aí uma mágoa sobre ter ficado de fora de um evento esportivo da TV Globo. A gente está falando de Tino Marcos, Daniel. Conhecido aí como um dos principais repórteres, né, da emissora, do esporte. Ele resolveu abrir o jogo, foi isso? É verdade, ele abriu o jogo e falou que sentiu muito quando isso aconteceu, né? Isso aconteceu lá nos anos 2000 e que, entre aspas, doeu muito, né? Ter ficado de fora da cobertura que a Globo fez justamente nos Jogos Olímpicos de 2000. O que, que aconteceu? Os Jogos Olímpicos lá de Sydney, na Austrália, né? Ele abordou o assunto em entrevista ao podcast que foi comandado pelo Galvão Bueno, quando foi questionado pelo Galvão sobre algo que ele não fez, mas gostaria de ter feito na carreira dele na Globo. E aí ele falou que foi justamente a edição das Olimpíadas de 2000. Segundo o Tino Marcos, né, naquela ocasião ele já tinha bastante prestígio dentro da emissora, participou da cobertura de 3 Copas do Mundo e de outras Olimpíadas também, mas foi excluído ali pela equipe da Globo que foi mandada para Sydney e acabou ficando magoado também. Ele disse que pessoas nas ruas até perguntavam para ele por que ele não estava na Austrália e que em determinado momento o próprio William Bonner teria questionado para ele o porquê que ele não foi cobrir as Olimpíadas da Austrália pela Globo. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu naquele momento já desfrutava de um prestígio na Globo e a todos os eventos e tal, e pela primeira vez fiquei de fora desde 1990, que foi quando eu comecei a cobrir, né, Copas do Mundo, e aí não fui para as Olimpíadas e aquilo me doeu muito, porque eu andava pelo Rio, pelas ruas, e as pessoas diziam, pô, mas você tá aqui, fazendo alusão que ele deveria estar justamente na Austrália cobrindo as Olimpíadas. Realmente, né? É um dos grandes nomes do jornalismo esportivo que a gente tem e que poderiam ter mandado, né? Mas é aquilo também. Ele tinha bastante prestígio. Será que não foi uma puxada de tapete? Porque é muito comum isso também, né? É muito comum, a gente sabe como é televisão, a gente sabe como é bastidor, principalmente anos 2000, a gente sabe que naquela época o pessoal tinha muito menos escrúpulos do que tem hoje, É né? verdade. Então, assim, talvez pode ter sido uma puxada de tapete ou também uma escolha editorial, alguma coisa assim, não sabemos, né? Porque a gente sabe que ele era bem ligado mais ao futebol, né? Ele era o repórter responsável ali por cobrir a seleção brasileira, né? Então, quem sabe ali 2000, 2002 já era a Copa do Mundo, quem É. sabe ele não continuou no Brasil, porque a Copa do Mundo de 2002 foi Japão, né? Até para ficar um pouquinho mais próximo da família durante um tempinho aí. Não sabemos, mas sabe o que isso me lembrou? Me lembrou muito o Kleber Machado. O Kleber Machado, ele ficou de fora da viagem para a Copa, ele narrou os jogos aqui do É Brasil, quando ele verdade. ainda era contratado, a Copa do Catar. Ele, inclusive, no ar, meio que deu uma puxada ali de orelha na Globo, porque ele não foi enviado, e então ele não ganhou o prêmio da FIFA, porque a FIFA deu um prêmio, o Kleber Machado, deu o prêmio para os repórteres, jornalistas, narradores que estavam há mais tempo cobrindo Copas. Em dado momento ele até citou, né? Poxa, eu também poderia ter ganhado esse prêmio, né? Ele falou assim, que eu tô aqui já há não sei quanto tempo. Ele falou assim isso no ar. Isso foi em setembro do ano passado. Em março desse ano ele foi demitido pela TV Globo, né? Exatamente porque ele já estava ali há um certo tempo recebendo um salário muito alto, a gente sabe que a Globo tá passando a tesoura em todo mundo, e aí o Kleber Machado foi demitido. Mas naquela época, anos 2000, a Globo tava a todo vapor, a Globo É ainda tinha verdade. todo aquele poder, era a emissora mais poderosa que A pagava Vênus todos platinada, a né? Vênus Platinada, que pagava todos os atores importantes do Brasil para continuar em exclusividade com ela, É. mesmo se eles estivessem fora do ar, né? Então, assim, por que que o Tino Marcos não foi para para esse evento de extrema importância que é as Olimpíadas, né? No caso em Sydney naquela época,
por que que isso aconteceu, aí realmente a gente não vai... Será que alguém não ia com a cara dele lá dentro? Pode ser, ou foi uma puxada de tapete, como a gente já viu, né? Às vezes tem alguém mais preferido, né? Alguém que conhece alguém, e, né? Tira ele, coloca eu. Porque querendo ou não, quem cobre Copa, Olimpíada, ganha um prestígio maior dentro da emissora, Com né? certeza. Ainda mais agora, né? Que tem toda a internet, toda a repercussão, né? Os canais Globo. Imagina naquela época, quando era a Globo e mal existia internet naquela época. Nos 2000, gente, a internet tava engatinhando, era um bebê ainda. E agora, depois de tantos anos, 23 anos, ele veio falar sobre essa insatisfação aí. Doeu mesmo, porque ele gravou Doeu. até hoje. Isso aí, né? Ficou gravado Com ali no coraçãozinho certeza. dele. Realmente doeu, mas ele abriu o jogo. E eu gosto de ver esses ex-globais falando, porque de verdade a gente via esse pessoal, principalmente na década ali 2000, né, 90. A gente via esse pessoal na televisão e eles pareciam É intocáveis, eles verdade? pareciam... Eu, pelo menos, ainda tenho muito essa noção com o Bonner. O É. Bonner, ele não parece que ele vai no supermercado comprar fruta. Mas será que Ele ele não. vai? Ah, vai sim, que já tiraram foto dele É. andando pela rua. Mas assim, ele evita, né? Porque, principalmente em época de eleição e tudo mais, a gente sabe que ele ficou bem em alvo. Mas assim, eles são seres humanos, né? Por mais que esteja ali há não sei quantos anos, não são intocáveis. E quando a gente vê essas pessoas mostrando o lado ruim de estar trabalhando ali na Vênus platinada, eu vejo isso com bons olhos, porque desmistifica também tudo aquilo de que é tudo perfeito. E não é tudo perfeito, né? A gente falou agora há pouco desse caso de agressão aí, suposto caso de agressão no Vai Que Cola. Se você está vendo isso no recorte, já tem um recorte disponível aqui no canal. Mas agora o Tino Marcos abrindo o jogo sobre ter ficado fora de uma cobertura muito importante, que infelizmente agora não está no currículo dele, mas ele fez várias outras coisas depois disso, é isso que importa também. É, mas doeu no Construiu uma história coração. muito boa, tá inclusive aposentado da TV Globo, tá? 61 anos aí o Tino Marcos. É verdade, mas doeu no coração, fez essa revelação aí que doeu, né? Sentiu muito, queria ter feito essa cobertura, mas também fez várias outras, né? Acontece. Não sabemos exatamente o motivo, mas depois ele fez outras grandes coberturas também, tá certo? Se ele falar mais alguma coisa ou quem sabe revelar os detalhes, né? A gente atualiza esse caso aqui no nosso programa, tá?